Riqueza e pobreza. Estudo bíblico. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25, está registrado. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma das declarações mais surpreendentes feitas por nosso Senhor é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, é apenas um dos seus ensinos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. Esta sua perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias epístolas do Novo Testamento. Falaremos agora um pouco sobre a riqueza. Tópico 1. Predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal da falta de fé e dos desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam uma crença e escarneciam de Jesus por causa da pobreza. Lucas 16, 14. Essa ideia falsa é firmemente repelida através da pessoa de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 20, Lucas 16, 13, Lucas 18, versículo 24 e 25. Tópico 2. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca. Confira em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, versículo de número 20, como também Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5. Depois faremos um estudo aprofundado sobre a idolatria e seus males. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escravizam as pessoas, conforme está descrito no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo, tanto à salvação como a discipulado. Mateus 19, versículo 24 e Mateus 13, 22. Transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Mateus capítulo 6, versículo 21 e Mateus 13, 22. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam sua vida espiritual. Lucas 8,14. Caem em tentações e sucumbem aos desejos nocivos. 1 Timóteo 6,9. E daí abandonam a fé. 1 Timóteo 6,10. Geralmente os ricos exploram os pobres. Tiago capítulo 2, versículos 5 e 6. O cristão não deve, pois, ter a ambição de ficar rico. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 11 ao 11. 4. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista de eternidade. Eles só pensam nesta terra. Colossenses 3:1. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló, por todo o seu coração, numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou no que deu, naquela grande tragédia. Olhou para trás. Gênesis 19, versículos 16 e 26, bem como Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33, e Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Quinto tópico. Para o cristão,
As verdadeiras riquezas consistem na fé e no amor, que se expressam na abnegação e em seguir fielmente a Jesus Cristo. 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7 e Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5. Tópico 6. Quanto à atitude correta em relação a bens e o seu usufruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. Lucas 16, 11. O cristão não deve apegar-se às riquezas como um tesouro, uma garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas, colocando-as na mão de Deus, para uso no seu reino, promoção na causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos e atendimento dos necessitados. Aquelas pessoas que possuem necessidades, as necessidades do próximo. Depois, nós confira um estudo sobre dízimo e ofertas. Vamos falar sobre atendimento de necessidade do próximo. Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar-se rico em si, e sim administrador dos bens de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 31 ao 48. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente e o necessitado, e serem ricos em boas obras, conforme nós podemos encontrar em Efésios capítulo 4, versículo 28 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao versículo de número 19. Sétimo tópico. Cada cristão deve examinar o seu próprio coração. E desejos? Sou uma pessoa cobiçosa? Devemos fazer esta pergunta. Sou uma pessoa egoísta? Devemos refletir. Aflinjo-me para ser rico? Tem pessoas, irmãos, que não conseguem dormir direito, não tem paz, passa por cima de todos para almejar possuir cada vez mais. Tem o forte desejo de honrarias, prestígios, poder e posição, o que muitas vezes depende da posse de muita riqueza. Agora, meditaremos um pouco sobre pobreza. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Santo e Meigo Espírito de Deus foi evangelizar os pobres. Lucas 4,18, Isaías 61, versículo 1. Noutras palavras, o Evangelho de Cristo pode ser definido como o Evangelho dos pobres. Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus 11, 5, Lucas 7, 22, Tiago 2, 5. Os pobres são os humildes e aflitos deste mundo. Ouça com atenção. Os pobres, aqui identificados, são os humildes e aflitos deste mundo, os quais clamam a Deus em grande necessidade, buscando socorro. Ao mesmo tempo, são fiéis a Deus e aguardam a plena redenção do povo de Deus, do pecado, sofrimento, fome e ódio que prevalecem aqui neste mundo. Sua riqueza e sua vida não consistem em coisas deste mundo. Conforme podemos observar no Salmo 22, versos 26, Salmo 72, versos 2, 12 e 13. Salmo 147, verso 6. Isaías, capítulo 11, verso 4. Isaías, capítulo 29, versículo 19. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 6, versículo de número 20. Evangelho a qual escreveu João, capítulo 14, versículo de número 3. A liberdade do sofrimento, da opressão, da injustiça e da pobreza, com certeza virá os pobres de Deus. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 6, versículo de número 21.